E aí, meus queridos, como estão? Tudo bem? Mais um vídeo aqui do melhor curso de Python. Não se esqueçam que caso vocês queiram ou precisem dos arquivos, estão aqui no GitHub. Inclusive tem outros projetos aqui ao qual vocês podem ver. E se vocês precisarem do arquivo ou saberem quando é que os próximos vídeos serão lançados, estão aqui no nome. Então você pode ver que o próximo vídeo vai ser lançado às 11/6/2019, às 8 horas da noite. Ou seja, já aqui 2 dias. Então vamos lá. Eu iria fazer um vídeo de while, eu iria fazer um vídeo explicando a diferença entre o while e o for. Só que eu vejo que o while ele é simples, então eu não tenho necessidade de dividir esse vídeo. E eu espero também que vocês estejam acompanhando os vídeos desde o começo, então eu não vou me ater tanto a algumas explicações, ok? Então o que cacetes é um while? O while também é uma estrutura de repetição. Como eu havia explicado em vídeos anteriores, existem situações aos quais você precisa manter um loop de repetição de código. Às vezes você precisa repetir determinado código, às vezes você precisa repetir determinada situação, às vezes você precisa ficar esperando determinada coisa acontecer e você coloca ele dentro de uma estrutura de repetição. Pode ser tanto através do for, quanto pode ser através do while. E como funciona o while? Para eu poder explicar como funciona o while, eu só vou voltar um pouquinho como funciona o for. O for, ele faz o quê? Ele pega cada elemento de um determinado objeto, uma determinada sequência, e ele atribui a esse valor que está aqui. Então, por exemplo, se eu colocar Robson, e eu vou dar um print no i, o que vai acontecer? Vocês sabem? Cada vez que eu rodar, cada vez que ele passar nessa iteração, o Robson ou essa string ele vai voltar letra por letra e vai imprimir uma em cada linha. Ok. Só que como é que funciona o bench do for? Do while, desculpa. O while ele também é uma estrutura de repetição, só que ele não funciona desse jeito, voltando valor por valor e ele termina quando todos os valores se esgotam. Ele funciona através de uma operação lógica. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui while. Na grande maioria das vezes eu vou ter que ter uma determinada condicional. Aqui dentro eu tenho uma condicional. Então, por exemplo, i menor que len de Robson. Para quem não sabe, len volta a quantidade de caracteres que eu tenho, ou quantidade de caracteres, ou quantidade de elementos que eu tenho numa determinada sequência. Então, por exemplo, aqui Robson são 6 letras. Então, eu coloco aqui 2 pontos, e aqui eu tenho que verificar. Só que, ok, eu não tenho esse i. Este símbolo aqui não quer dizer que eu estou atribuindo o valor de len para o i. Quer dizer que enquanto i, o valor que estiver dentro de i, for menor que o que estiver essa operação à direita, neste caso menor do que 6, que é a quantidade de letras que eu tenho na palavra Robson, no nome Robson, ele continua executando. Então tudo que estiver aqui dentro do while, seja lá o que for, ele vai ser executado até que essa condição termine. Não sei se vocês já conseguiram notar, só que eu não tenho este i. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que atribuir ele em determinado lugar. E como é que eu volto um elemento aqui dentro do Robson? Como é que eu volto um elemento aqui dessas letras? Eu vou colocar aqui um print. E não se esqueçam que, quando estou tratando de sequências, eu posso simplesmente voltar um determinado valor. E outra coisa também que é muito importante. Este i ele não está aumentando. Toda vez que eu rodar aqui, esse i não vai incrementar. E essa condição nunca vai ser falsa. Então eu vou gerar uma coisa chamada loop infinito. Ele vai ficar executando aquele código infinitamente até o fim dos tempos, ou até você encerrar o programa, ou colocar alguma opção, sei lá, um Ctrl C e executar alguma coisa do tipo. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter esse controle aqui dentro. Então eu tenho que colocar i mais igual a 1. E aí eu vou rodar. E aí ele vai acontecer a mesma coisa. E vai voltar o mesmo resultado que se eu fizesse esse daqui. Esse código aqui, com toda a certeza do mundo, ele é menos eficiente que esse. Por quê? Então vamos lá.
para eu poder explicar essa parte de cima, eu tenho que falar um pouquinho sobre um objeto que seja iterable. Então, o que carambas é isso? Eu não vou explicar muito a implementação, caso queiram, tem aqui a parte do como que funciona o objeto iterable. Só que como que funciona assim, explicando por cima. É algo, vamos chamar por enquanto assim de algo, que ele tem a habilidade de retornar valor por valor cada vez que você solicita. Então, listas, sequências, então sequências eu estou tratando de listas, estou tratando de dicionários, estou tratando de tuplas, elas têm a habilidade, vamos considerar assim, de retornar valor por valor, caso seja solicitado. Depois eu vou explicar sobre a implementação disso. Mas, então, como eu disse, strings, listas, tuplas, dicionários e afins, eles têm essa habilidade. Dá muito bem para você fazer este determinado tipo de classe e tendo essa opção de ter um iterable, de ter a opção, ter a função de interagir a cada objeto cada vez que ela é solicitada. Ela tem a habilidade de retornar objeto por objeto, até quando ela termina e ela avisa, ó, galerinha, não tem mais nada, parou por aqui. Essa é a diferença. Então, beleza, eu expliquei sobre um objeto que ele é iterável. Então eu posso fazer uma iteração nele. Só que o que isso quer dizer num for e num while? O for, ele necessariamente, ele obrigatoriamente tem que ser criado, tem que ser executado dentro, usando, né, à direita, um objeto que tenha essa capacidade, que seja um iterable. Então eu não posso, por exemplo, fazer aqui, ó, for i in 1. O i ele não é iterable. Eu não posso retornar vários valores de 1, mas se eu fizer uma lista de 1, uma lista de números, eu posso. Porque uma lista ela é iterable. Toda vez que ela for solicitada, né, de uma determinada forma, ela tem uma forma específica de ser executada, de solicitar esses valores, ela consegue te retornar esse determinado valor. Uma lista sim, uma tupla sim. Já quando nós estamos tratando de um while ele necessariamente tem que ser uma estrutura lógica. Então, leia desse jeito, enquanto determinada situação são N situações que você pode ter, você executa o que tiver aqui dentro do while. Um exemplo bem bobinho. Não sei se vocês já jogaram Dark Souls, é que aqui eu escrevi no mouse. Não sei se vocês já jogaram Dark Souls. No Dark Souls, ou qualquer jogo, o que acontece? Se você apertar para cima, ele muda aqui a parte da magia, para baixo ele muda o item, esquerda ele muda a arma da mão esquerda, direita ele muda a arma da mão direita. Só que para o jogo entender que isso está acontecendo, ele fica num loop infinito, praticamente um loop infinito. Ele fica verificando o tempo inteiro se você está apertando algum botão, se está acontecendo alguma coisa na tela, se seu personagem está andando ou não. Então loops infinitos também servem para alguma coisa. Mas um while, como eu havia explicado, né, já terminando por aqui, ele nada mais é que uma estrutura lógica de repetição. Ele é uma estrutura de repetição. Só que a diferença dele é, enquanto um for eu preciso de um objeto iterable, então eu preciso de um objeto que eu tenha que fazer uma iteração valor a valor para poder executar, já um while eu tenho que ter uma operação lógica. Enquanto ele for verdadeiro, ele vai executando, caso não, ele para. Eu posso colocar, por exemplo, um else aqui também. Print fim do while. Eu também posso colocar um else aqui embaixo. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Sim, é um pouquinho complicado. Não, dá para colocar for aqui dentro, dá para colocar um if, dá para colocar um else, dá para você colocar qualquer tipo de estrutura aqui dentro. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é um conteúdo um pouco difícil, mas vocês podem treinar, fazer alguma outra coisa sozinhos, brincar um pouco disso, errar um pouco, que com isso vocês aprendem. Mas aqui eu já mostrei a diferença entre um e outro.
E toda vez que você for usar alguma coisa que precisa interagir entre determinados valores, use um for. Não use um while. Vocês podem ver aqui que o while ele é pior para ser feito. Ok? Beijos no bumbumzinho de vocês e até o próximo vídeo.